Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo de React Native. E se você já desenvolveu alguma aplicação utilizando Node, ali desenvolvendo uma API, alguma aplicação back-end, enfim, provavelmente ou você já usou ou você já deve ter ouvido falar sobre o Type ORM, né? E o ORM, basicamente, com um ORM, né, a gente consegue criar banco de dados muito numa pegada orientada a objeto, né? Porque essa palavrinha ORM significa Object Relational Mapping, né? Fazer um mapeamento dos objetos aí, objeto relacional, né? Então, como eu disse, permite trabalhar com um banco bem numa pegada orientada a objeto, e o mais legal é que abstrai, né, a dependência de um banco de dados específico, né? Então, basicamente, essa é a ideia de um ORM. E, como eu disse, né, se você já desenvolveu aplicações Node ou já usou, provavelmente já ouviu falar do Type ORM. Mas e no React Native? Será que dá para usar o Type ORM dentro de uma aplicação React Native? E a resposta é sim, é possível, e eu vou mostrar para você como fazer isso nesse vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente vai fazer a integração de um banco de dados, e eu vou utilizar aqui o SQLite para fazer a integração com o Type ORM, né? Eu vou usar aqui o SQLite porque é um dos bancos de dados aí que a gente tem disponível e também bastante utilizado em aplicações mobile. Então, vem comigo aqui para a tela para a gente dar uma olhada nisso juntos de perto, tá? Para a gente ter um projeto, até para poder colocar isso em prática, eu criei uma aplicação muito simples, que só tem as telas prontas, tá? Não tem nada funcional, que é um aplicativo de lista de compras, tá? Só para a gente poder implementar aqui o Type ORM com o SQLite, tá? Para a gente não investir tanto tempo criando telas, tá? Então você pode fazer o download do código, eu vou fazer junto com você, tá? O download mesmo aqui de um zip. Eu vou direto aqui para a pasta, ó, onde ele fez o download, vou descompactar, vou tirar ela daqui, e eu gosto de usar uma outra pasta que é essa daqui, essa WT, ou melhor dizendo YT, né, de YouTube. E aqui eu só vou renomear, tirar esse tracinho man, trazer ela aqui para o VS Code, maravilha, posso fechar aqui. E aí, como eu peguei ela do Git, né, não tem a pasta Node Modules, deixa eu instalar, trazer ela para cá, então npm i. E aí a gente pode executar a aplicação npx expo start para executar, e vou apertar a letrinha A para abrir essa aplicação aqui no Android, tá? Então eu já trouxe essa aplicação como um ponto de partida para a gente não investir tanto tempo criando telas. Caso você queira saber mais e aí se aprofundar sobre criação de telas no React Native, tem vários vídeos aqui onde eu mostro as mais diferentes maneiras de criar. Mas aqui, para a gente poder ir direto ao ponto, né? Então eu já trouxe esse projeto pronto para a gente usar, né? Quando eu digo pronto, é só as telas, tá? A parte funcional a gente vai fazer junto aqui. Esse projeto vai estar disponível, o link para você acessar ele, aqui na descrição do vídeo, tá? Então na descrição do vídeo você pode encontrar o link, que é um repositório aqui dentro do meu GitHub, tá bom? Então vamos lá, o que tem nesse projeto? Ó, dentro do app.tx só tem a home. Dentro da home, o que tem dentro da home? Temos aqui, ó, o título lá, a lista de compras, dois inputs. Um é o nome do item e o outro é a quantidade, né? Esse é um aplicativo de lista de compras. E o input aqui de nome do item, perceba que quando o conteúdo dele muda, ele usa aqui esse estado set name, que aqui a gente está usando o use state, tá? Para guardar o nome que a pessoa digitou, e é feito a mesma coisa com a quantidade, tá? Só para a gente já ter essa informação anotada. Um botão, que é esse de adicionar, e aqui a gente tem um title e a quantidade, que também são valores fixos, inclusive aqui a gente pode trocar, aqui a gente pode trocar para 2, tá? E a gente tem aqui o produto A e produto B, que está sendo exibido aqui com informações fixas, tá vendo? Ó? O product é um componente, ó. Aqui na pasta tem 3 componentes. O componente de botão, muito simples, inclusive todos eles, ó, é utilizando o próprio style sheet, tá? Do React Native. O input, tranquilo, e esse product recebe aqui nome, a quantidade para exibir, tá vendo? Ó? Recebe aqui esse onRemove, que é a função de quando clicar na lixeirinha aqui, que é um ícone utilizando a biblioteca de ícones que já vem disponível dentro do próprio Expo. Então, perceba que não tem nada demais aqui nessa aplicação, tá?
Então, vamos agora utilizar aqui essa aplicação para adicionar o SQLite e adicionar também o TypeORM. Como a gente vai fazer instalação e vai fazer configurações nesse projeto, minha recomendação é pare de executar o projeto. Então, vou apertar aqui um Ctrl C, vou limpar o terminal e agora a gente vai partir para a parte de instalação e configuração das bibliotecas, tá? Primeiro, a gente vai instalar o SQLite, que é o banco de dados que a gente vai usar. Então, eu vou usar aqui, ó, essa instrução de instalação. Você vai encontrar, inclusive, disponível na própria documentação do Expo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a instalação aqui do Expo SQLite com npx expo install expo-SQLite. Vamos esperar ele terminar de instalar. Já fez a instalação. Posso até fechar aqui, tá? O aplicativo por enquanto. Agora, o próximo passo, eu vou limpar o terminal. Eu uso o atalho Ctrl L, tá? Para limpar o terminal. Ó, Ctrl L ou Ctrl U. Aqui, voltando pro meu navegador, a gente já tem um banco de dados instalado. Agora vamos instalar o TypeORM de fato. Então, TypeORM, vou acessar aqui a documentação do próprio TypeORM e aqui embaixo, ó, bem aqui nessa parte do Get Started, que é onde ele já inicia, aqui embaixo tem uma parte de instalação. A gente vai precisar de duas coisas, por isso eu vou até fazer assim, ó, npm i, a gente vai precisar do TypeORM, tá vendo, ó, TypeORM, e a gente também vai precisar desse cara aqui, ó, Reflect Metadata. E a gente vai instalar os dois, tá? Então, ó, vou dar um Enter aqui. Então, a gente já tem o banco, agora a gente está instalando, de fato, o TypeORM e o Reflect Metadata. E para ele funcionar dentro do React Native, além desse Reflect Metadata com o TypeORM, a gente também vai precisar de um plugin, tá? Então, vou fazer aqui a instalação, tá? Desse plugin que a gente vai utilizar aqui na nossa aplicação, npm i babel plugin transform TypeScript metadata. E vou passar aqui a flag -d, porque a gente vai instalar como dependência de desenvolvimento. Vou esperar ele terminar de fazer a instalação e pronto. Então, fizemos a instalação das bibliotecas necessárias. Agora a gente vai para a parte de configurar elas, tá? Então, posso até limpar o terminal novamente. Vou fechar ele aqui por enquanto. E a primeira coisa que a gente precisa adicionar no nosso projeto, para usar aqui o TypeORM, inclusive isso a gente encontra na documentação, é fazer a importação do Reflect Metadata no arquivo principal da nossa aplicação, né? Que ele até coloca aqui, né, no lugar global do nosso app. Então a gente pode copiar essa importação e o melhor lugar é no app.txt. Eu vou adicionar aqui, ó, bem no começo, no topo desse arquivo, tá? Então fizemos a importação dele. Agora vamos usar o plugin, tá? Dentro do babel.config.js, a gente vai adicionar aqui a propriedade de plugins, ok? E aqui, ó, eu coloco um array e o primeiro plugin vai ser @babel /transform react JSX source. E a gente também vai precisar aqui do babel plugin transform e TypeScript -metadata. Pronto. Esses são os plugins que a gente vai usar. Para a gente até se certificar de que está tudo em ordem, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou executar de novo, npx expo start. Vou abrir aqui o emulador, apertar a letra A, esperar ele aparecer as opções. Agora sim, letra A, para executar no Android. A gente pode esperar, se executar, tudo tranquilinho. Olha só, executou. Então, de boa, já temos o nosso banco com o TypeORM disponível dentro da nossa aplicação. Agora vamos criar realmente o banco para a gente utilizar. Uma coisa legal, né, do TypeORM é que ele é baseado, a gente consegue criar as entidades, né? Inclusive ele tem aqui, ó, o que é uma entidade, né? E aí uma entidade é uma classe que faz o mapeamento da tabela do banco de dados. Então a gente pode criar uma entidade para representar o que a gente quer guardar dentro do banco, né? E representando essa entidade vai fazer um mapeamento para as tabelas. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente criar a nossa primeira entidade. Vamos criar uma pasta banco de dados aqui, ó, database. E dentro de database eu vou criar uma outra pasta. Vai ser entities. E aí a gente pode deixar as nossas entidades aqui dentro. A gente pode criar, por exemplo, agora uma product
entity.ts, para a gente criar a nossa entidade de produto, onde a gente vai ter o mapeamento das informações, né, dos dados que a gente quer guardar de um produto ali no banco, tá? Então vamos lá, eu vou importar, e eu vou até importar assim, ó, porque a gente vai importar algumas coisinhas, então eu vou importar em linha separada para ficar mais fácil para você visualizar, ok? E o primeiro que eu vou importar aqui é o próprio entity. E aqui uma outra característica do TypeORM é que ele usa, né, o pattern de decorators para poder fazer esse mapeamento da classe, né, para a tabela dentro do banco de dados. Então que a gente coloca @entity e entre parênteses aqui a gente vai colocar o nome da tabela. Eu vou chamar de product. Essa vai ser a tabela que eu quero criar. E agora eu posso exportar a minha classe, vou chamar ela de product entity. Eu vou estender aqui e eu vou estender, ó, de dentro aqui de base entity. E pronto. Agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa classe e vai fazer o mapeamento dessa classe para uma entidade, né, uma tabela dentro do banco chamada product. Só que perceba que ele está dando esse erro aqui, né? Esse alerta aqui, porque ele não consegue, a princípio, utilizar o decorator aqui. Então a gente precisa configurar também o nosso tsconfig.json, que é onde a gente tem as configurações do nosso TypeScript. É o TypeScript que está reclamando disso. Ó. Se eu passo o mouse aqui em cima, eu consigo ter essa noção. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui a gente pode, então, acessar o nosso tsconfig.json para fazer essas configurações. E aqui eu vou adicionar basicamente duas propriedades. A primeira aqui que eu vou adicionar vai ser a emit decorator a metadata como true. E a outra vai ser a de experimental decorators também como true. Pronto. Posso fechar aqui e ele já vai lidar bem com esse padrão aqui dentro das nossas classes, tá? Para representar as entidades do nosso banco de dados. Agora, a gente pode criar a primeira coluna da nossa tabela, que geralmente é a chave primária, aquela coluna que vai identificar os registros dentro da nossa tabela, certo? E aqui a gente vai ter basicamente um ID que vai ser do tipo number, certo? É isso. Só que eu posso utilizar aqui eu posso utilizar o próprio primary column. Coloca aqui, ó, antes aqui do ID, @primary column, abre e fecha o parênteses, tá? Ou poderia colocar dessa forma aqui, mas eu vou colocar na frente, tá? Pra gente economizar espaço. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai já definir esse ID como uma chave primária, né, uma coluna que é um identificador e inclusive vai já atribuir automaticamente para a gente esse ID. Agora a gente tem um outro alerta aqui. Se eu passar o mouse, ele está dizendo que ele não consegue lidar com essa parte de inicialização, de que não foi definida aqui no construtor e tudo mais. Mas a gente também pode adicionar uma outra propriedade no nosso tsconfig.json para lidar com isso. Eu vou colocar aqui a propriedade de strict property initialization como false, e aí deixando como falso aqui já vai ser o suficiente, tá bom? E aí, maravilha. Agora a gente pode criar as demais colunas. Por exemplo, a coluna nome do item é uma coluna comum, né, tradicional de texto. Posso utilizar aqui column para criar as colunas, ó. Pego aqui e coloco, por exemplo, @column. Entre parênteses, eu posso colocar já o nome, o tipo da coluna, que no caso é um tipo de texto, né? E aí eu coloco aqui que vai ser name e string. Olha que legal. Posso passar aqui uma outra coluna também, como aqui, pode até colocar como numeric, por exemplo, ó. E aqui eu posso colocar, que no caso vai ser a quantidade, quantity, e também passar como number. Outras duas colunas que as tabelas geralmente têm de um banco de dados é a created at, que é aquela que guarda a informação de quando o registro foi criado, e uma outra muito comum, né, é update at, que mostra quando o registro foi atualizado, né? E essas duas colunas são duas colunas que são interessantes ter os dados sendo gerados de forma automática. Ou seja, no momento que cadastra um novo registro, tanto o created at quanto o updated at tem que começar com a data atual, né? Data e hora atual. Agora, quando eu atualizo um registro, somente a updated at deve mudar, por exemplo, né? A gente também tem aqui duas colunas que a gente pode... dois recursos aqui, aliás,
auxiliares, né, helpers aqui, que a gente pode usar, que é, aqui a gente pode pegar o próprio created date column e updated date column, tá? Aqui eu vou colocar o arroba create date column, vou colocar aqui que vai ser, nem preciso colocar o tipo do campo, que ele já sabe qual é, que é uma coluna com data, e aqui eu posso passar que é do tipo data, e eu vou duplicar aqui, ó, só troco aqui para updated column, e aqui vai ser updated at. Olha só que maravilha. E aí, do tipo data. Temos aqui definido aqui a representação, né, da tabela do nosso banco, né, que é a nossa entidade. Agora, o que a gente vai fazer é a conexão com o banco. Então, eu posso criar na raiz dessa pasta aqui, database, um index.ts, e dentro desse arquivo eu vou importar aqui, de dentro do type ORM, eu vou fazer a importação aqui de data source, ok? E eu também já vou fazer a importação aqui da nossa entidade. Então, /entities /product entity. Aqui a gente pode pegar a entidade que a gente acabou de desenvolver e vou importar ela para cá. E agora eu vou exportar aqui o nosso data, eu vou chamar de data source, igual a new data source. E agora eu posso passar aqui dentro desse objeto as configurações de conexão do nosso banco. Começando pelo nome do banco. Eu vou chamar de database.db, por exemplo. Aqui quais são as entidades do nosso banco. Por enquanto a gente só tem uma, mas como a gente pode ter várias, a gente coloca entre aqui um array as entidades, que aqui no caso é essa, né? Ele importou sem querer aqui um componente. Deixa eu tirar aqui e maravilha. Então a gente pode ter mais entidades. É só colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu só corrigir aqui. Pronto, vírgula e sair colocando novas entidades. Beleza. E agora a gente precisa definir o tipo aqui que a gente vai usar, ó, type, e aqui, ó, tem várias opções. MySQL, tem Postgres. Como a gente vai usar aqui o MySQL, a gente vai utilizar o SQLite aqui, eu vou falar que aqui, inclusive, nem é o... Até tem aqui, tá? O SQLite, ó. Só que aqui que tá o pulo gato. A gente tá no Expo. Então eu vou passar para ele aqui o Expo, ok? E agora, como que ele vai saber o banco que a gente vai usar? Aqui que tá. O tipo aqui do meu ambiente é um ambiente Expo. E aqui o banco em si eu vou passar para essa propriedade driver, né? Que é o drive de conexão que a gente vai utilizar. Aqui eu vou passar aqui a propriedade para fazer a importação aqui do Expo SQLite. Beleza? Então aqui a gente define o ambiente que a gente está e aqui a gente passa o drive de conexão que a gente vai usar, que é o Expo SQLite, o banco que a gente está utilizando aqui. E aí o que acontece? Para eu não ter que usar migration aqui, que aí é outro conceito muito legal do Type ORM, e quem sabe a gente possa falar disso no futuro, mas tudo isso você encontra aqui também na documentação, essa parte de migration. Se eu não me engano, o Diego já fez vídeo também aqui ensinando a criar, mas enfim, você consegue criar a estrutura do banco através de migrations, tá bom? Principalmente a galera que já usa Type ORM dentro de Node já está muito acostumado, né? Mas aqui a gente pode usar uma propriedade que é essa daqui, ó, de synchronize. Essa synchronize já vai fazer para a gente o seguinte, gerar o banco de dados baseado nas nossas entidades, tá? Por isso eu vou deixar aqui como um true. Então, se a gente inicia o banco, ou melhor dizendo, né? Quando a gente for iniciar a nossa aplicação, se o banco não existe, ele cria, tá? Então, ele vai manter a estrutura da nossa aplicação sincronizado ali com a estrutura do banco de dados, tá? Daquilo que a gente definiu aqui dentro. Mas, claro que a gente usar a migration aqui é um cenário muito mais interessante. Só que, pro vídeo não ficar gigante aqui, tá? Porque aí depois, isso é tudo conceito de Type ORM, né? Então, pro vídeo não ficar gigante aqui, eu vou focar nessa parte de integração. Mas, você poderia usar migration aqui tranquilamente, tá? Bom, banco de dados aqui configurado, a conexão. Agora a gente precisa iniciar essa conexão, né? No app.tx eu vou importar aqui, e pode ser bem aqui no topo, vamos importar um useEffect aqui. E eu vou usar o useEffect para iniciar a conexão com o banco, tá? Então quando a nossa aplicação carregar,
E só que aqui, em vez de fazer no app.txt, vou fazer aqui não. Vou fazer dentro da home, tá? Então, eu venho aqui na home e vou importar aqui. Use effect. Vamos pegar o use effect aqui, aí a gente usa ele aqui. Pronto. Maravilha. Agora a gente pode também, dentro aqui desse nosso use effect, criar aqui a conexão iniciar, né, a conexão com o banco. Eu vou criar aqui um connect igual a sync. E aqui primeiro eu vou verificar se o banco de dados não está inicializado, né? Então eu vou até importar aqui, ó, o nosso data source, ó, de dentro lá do nosso database. Ele tá aqui. Eu não fiz a importação dele, deixa eu ver. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou export e aí a gente coloca ele aqui assim. Database. Que estranho, ele não tá conseguindo pegar aqui o index. Ah, não acredito. É esse espaço, ó. Remove o espaço, tá vendo, ó? O que um espaço faz na vida do dev? Agora sim. Vamos usar aqui o async. Aí a gente tinha um espaço ali me matando. Aqui eu vou verificar, ó, se ele não foi inicializado. Então eu verifico assim, ó, exclamação, porque eu quero negar isso. Uso aqui o data source is initialized. Então eu quero verificar se ele não foi inicializado, aí sim eu vou inicializar ele. Inclusive lá dentro dele, ó, aí eu posso fazer direto export aqui, né? Não preciso fazer desse jeito. Dá no mesmo. E aí, aqui dentro agora, a gente vai inicializar de fato a conexão com o nosso banco de dados. Então, vou usar aqui await, data source, ponto, initialize. E aí a gente tem aqui a conexão com o nosso banco de dados. Aí a gente só chama aqui o nosso connect para conectar. Vamos recarregar aqui a nossa aplicação. Ó, vou recarregar ela e... Maravilha, aplicação carregada. Agora, para a gente poder fazer alguns testes, vamos fazer a parte de cadastrar, tá? Então, vamos fazer o cadastro. Ó. Eu vou criar uma nova função assíncrona, function handle, vou chamar ela de handle add, por exemplo. Tá? Vou usar aqui essa função aqui para poder adicionar um novo produto, tá? Inclusive, eu posso até fazer o seguinte, vou fazer uma verificação se name.trim não tem nada, tá? Ou se também eu vou colocar uma exclamação, se na quantidade não tem nada. Esse trim, ele remove os espaços, tá? Vazios antes e aí depois. Então, se não tem nada, aí eu posso usar aqui um alert do próprio React Native. Ó, ele fez a importação aqui do próprio React Native com o auto-import. Eu vou colocar aqui uma mensagenzinha de informe o produto e a quantidade. Pronto. A gente pode até dar um return aqui para finalizar por aqui. Então, se eu não coloco nada, ó, e clico aqui no adicionar, a gente tem que chamar a função agora, né? Então, vem aqui no button. Cadê o button? Aqui. No onPress dele, a gente passa esse handle add. Então, cliquei no adicionar e aí, como não tem nada, vamos ver por que ele não está funcionando aqui. Handle add, chamou a função, name ou quantity. Vamos recarregar aqui. E vamos ver. Ah lá, agora foi. Então, foi só recarregar. Então, informe o produto e a quantidade. Agora, se eu coloco qualquer coisa, aí ele não aparece aquela mensagem ali. Perfeito, mas se não tem nada, ó. Inclusive, se eu colocar espaços, ó, ele dá a mesma mensagem. O trim remove os espaços, por isso que é uma boa usar ele quando você quer fazer esses tipos de verificação, tá? Agora, vamos criar aqui o produto que a gente quer cadastrar. Então, eu vou criar aqui, ó, um const product e aqui eu vou usar igual a new e o product entity. Por quê? A gente
para usar o TypeORM e salvar no banco de dados, a gente precisa criar uma instância da classe que faz esse mapeamento da tabela dentro do banco de dados, que no nosso caso é essa Product Entity que a gente criou. Lembra dela? Então agora a gente vai usar ela para poder salvar as informações dentro do banco. E agora aqui, ó, quando eu coloco product ponto, o legal é que ele me mostra, além dele mostrar as propriedades que essa entidade tem, ele também mostra os métodos que ela tem, como de salvar, de remover, por exemplo. Mas nesse caso eu vou passar para o nome, o próprio nome que é o estado, e eu vou fazer a mesma coisa aqui com a quantidade. Quantity, que é igual a quantity. Pronto, tá? Aqui, como ela é uma string, ó, tá vendo? Aí aqui é number, aí ele tá dando conflito de tipo. Mas aí eu posso fazer um parse, colocando aqui number por volta aqui da quantidade aqui, que é o estado, né? Que vem como um texto, né? Que é digitado ali no input pelo usuário. Agora, se eu quero salvar, olha a simplicidade. Await, pego o meu data source que já está inicializado, né? Manager.save e passo a entidade que eu quero salvar. Simples assim. Posso até colocar aqui, ó, uma mensagem de alerta, alert.alert. Vamos colocar aqui, ó, produto cadastrado com sucesso. Inclusive, uma outra coisa que a gente pode fazer é recuperar qual é o ID que ele foi gerado. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou até interpolar aqui e vou mudar essa frase. Eu vou colocar produto cadastrado com o ID, e aí eu vou colocar aqui, ó. Aí eu posso pegar product.id, que aí eu já consigo recuperar o ID que foi gerado para ele. Legal, né? Posso até agora fazer o teste, ó. Vou salvar e vou testar. Então vou colocar, por exemplo, aqui café, digamos, tá? Quero comprar café. E eu vou comprar um. Quando eu clicar em adicionar, ó, olha só, não foi ou deu erro, vamos ver. Vamos ver. Cannot update entity because entity ID is not set in the entity. Não foi setado, vamos ver lá por quê, ó. O que tá acontecendo aqui, ó? É bom que acontece isso. Eu coloquei primary column. Beleza, ela é um ID, mas ele não tá gerando sozinho, né? Tem uma outra propriedade aqui que é primary column, e aqui eu uso essa daqui, ó. Essa daqui, na verdade, ó. Primary generate column. Essa daqui. E troco. É até bom que isso aconteceu, porque aquela outra não gera o ID automático, né? Só define que a coluna é uma coluna de chave primária, né? Então agora sim. Então vamos lá, ó. Vamos recarregar a aplicação. E agora, se eu clicar, né, vamos digitar primeiro, café, cliquei no adicionar, agora sim, produto cadastrado com ID 3, ele já foi logo no 3, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui como bolo de laranja, qualquer coisa, tá? Ou vamos colocar aqui, sei lá, laranja 5. Adicionar, ó, produto cadastrado com ID 4. Foi. Agora, o que a gente pode fazer aqui é listar isso que foi cadastrado, né? Então aqui, ó, dentro do nosso index.txt, a gente pode criar um método que eu vou chamar ele de vou começar com async, function load, aqui. E aqui nesse método de load, a gente pode carregar mesmo os produtos, né? Então a gente pode até colocar como product ou só load product. Acho que assim fica mais intuitivo, né? E agora a gente pode aqui criar o nosso product. Vou usar aqui o data source.get repository e vou passar o repositório que a gente quer, que é o de produto. E aqui, ó, eu posso até trocar aqui, na verdade, ó, o que eu vou chamar de... Vou colocar como product repository e aqui eu vou chamar só de product e aí eu uso ele aqui, ó, product repository, ponto, e aqui eu quero retornar todos, então eu vou usar o find, mas a gente tem outros métodos aqui também, ó, tá vendo, ó, para fazer média,
Tá vendo, ó? Para encontrar e contar, tem aqui um find by, find on. Então tem muitas opções. Eu vou pegar todos já diretão aqui. E aí eu vou atualizar um estado que eu vou criar aqui, ó. Deixa eu criar um estado chamado products, por exemplo, para a gente guardar os produtos aqui e exibir eles. E aí, só que o tipo dele, eu vou falar que ele é um array, mas não vai ser qualquer array. Aí eu posso usar a nossa própria entidade. E eu vou colocar o seguinte, ó. Vou dizer que ele é um array aqui na tipagem, só que ele é dessa tipagem aqui, ó. O nosso product entity. E aí eu passo aqui, ó. Ele é um array, né, da nossa entidade de produto. E aí a gente pode atualizar aqui. Set products, passando os produtos em si. Tá? Basicamente é isso. Aqui ele vai retornar uma promise, então await. Faltou await aqui. Agora a gente pode chamar esse load products aqui. A gente pode chamar ele aqui depois de carregar o nosso... de fazer a conexão, né? A gente pode chamar ele aqui. E sempre quando a gente cadastrar também, ó. Então eu vou chamar aqui dentro do nosso useEffect, conectou, carrega os dados cadastrados e quando eu adicionar um novo, eu também vou chamar aqui a função de carregar. Agora, para a gente exibir isso, a gente pode vir aqui, ó, e por enquanto ele está fixo, né? Posso apagar, deixar só um. Vou usar aqui o nosso products.map para percorrer cada produto que está lá dentro e aí a gente renderiza aqui, ó. E aí a gente pode usar ele aqui para mostrar um product. Aqui vai ser name, aqui vai ser product quantity. Aqui a gente precisa também passar uma chave, né? Então aí a gente pode usar o próprio ID para poder fazer isso. Aqui, inclusive, na quantidade, ó, a gente pode passar aqui também o nosso products. A gente pode usar aqui o length para contar. E por enquanto ele vai estar como 0, mas agora se a gente recarregar, ó, para ele fazer todo o fluxo desde o início, ó, aí ele trouxe esse monte de coisa que a gente tinha testado aqui e, enfim, né, que tava os testes aqui. Antes de eu testar novos, a gente pode também criar o método de apagar, né? Para criar o de apagar, vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma nova função, vou chamar de handle remove. Aqui a gente pode receber, para poder remover o próprio item que a gente quer remover, eu vou chamar ele de product e vou falar que o tipo dele é um product entity. E aí, para poder remover, a gente pode inclusive fazer uma mensagem aparecer para a pessoa confirmar, né? Para ela não clicar sem querer. A gente pode usar o alert e o legal do alert é que a gente pode passar aqui para ele 3 parâmetros. O primeiro é o título, eu vou chamar de remover. O próximo parâmetro é a mensagem em si. Então, por exemplo, vou colocar até interpolada assim, ó, remover e o nome do produto, ó. E aí, como eu recebo o produto inteiro aqui, ó, eu posso usar product.name. Então já fica bem legal. E o terceiro parâmetro é um array com as opções que a gente quer exibir. Então, por exemplo, vou exibir um botão com o texto não e o estilo dele, ele não vai fazer nada, ele só vai cancelar. Então aqui vai ser um estilo de cancel. E agora eu vou ter um outro botão que vai ser sim. E esse botão aqui vai ter um onPress e ele sim vai executar alguma coisa. Inclusive ele vai ser assíncrono, porque a gente vai executar aqui uma função, ó, de remover. Então vou usar o await, datasource.manage, só que agora eu vou usar o remove, passando o produto que a gente recebeu aqui para poder remover. E aí eu chamo a função de carregar os produtos para mostrar. Agora vamos usar essa função aqui quando clicar nesses botãozinhos, né? Que aqui nesse produto é esse onRemove. Então eu passo aqui, ó. E aí eu passo só o product direto e posso salvar. Vamos testar? Se eu deletar aqui, ó, cliquei, ó, removeu o café? Não. Se eu clicar e confirmar, ó, cliquei, sim, vai remover, tá vendo? Ó, vou limpar a lista para a gente fazer tudo do início. Novo item, vou chamar, por exemplo, de uvas, sei lá, ou frutas, uvas, ou uva. Vou colocar aqui, ou vou colocar caixa de uva, né? Caixa de uva, pronto. Vou colocar 3. Adicionei, ó.
produto cadastrado com ID 5, ok, ó, ele já apareceu aqui. Vou cadastrar mais um, vou cadastrar, por exemplo, a banana. E vamos colocar 7. Clico em adicionar, ok, olha só, tá aqui. Se eu quiser deletar, por exemplo, caixa de uva, ó, clico aqui, sim, deletou. Então, olha só que legal que a gente conseguiu fazer aqui, tá? A gente conseguiu utilizar o SQLite com TypeORM no React Native e isso é muito legal, tá? Utilizar um ORM tão famoso quanto é o TypeORM, né? Principalmente aí, como eu disse, para quem desenvolve aplicações ali com Node, já está acostumado, já ouviu falar, e ter o TypeORM dentro do React Native também pode ser uma experiência bem interessante aí para você manipular banco de dados dentro da sua aplicação. E aí, claro, a gente poderia ficar aqui por horas usando o TypeORM, como eu disse para você, tem muitos recursos ali dentro, mas o objetivo do vídeo era esse, era mostrar para você a integração, que é possível usar o TypeORM dentro de uma aplicação React Native com SQLite e como fazer essa integração. Porque daqui para frente, se você conhece o TypeORM, com certeza você vai se dar muito bem. E se você quiser conhecer mais sobre o TypeORM, coloca aqui nos comentários também, para que a gente possa saber e quem sabe a gente pode trazer também conteúdos de TypeORM em próximos vídeos para você, tá? Mas só para a gente recapitular e encerrar o nosso vídeo, o que a gente fez? A gente fez a instalação, basicamente, ó, do SQLite, do TypeORM e do Reflex Metadata. Inclusive, esse Reflex Metadata, a gente importa ele aqui bem no comecinho, tá? A gente também fez a instalação aqui do Babel Plugin Transform TypeScript Metadata, para conseguir usar o TypeORM dentro da nossa aplicação React Native. A gente, inclusive, adicionou no Babel Config aqui os plugins que a gente precisa para usar aqui o TypeORM dentro da nossa aplicação. Feito isso, a gente criou a nossa entidade, que é um mapeamento da tabela ali dentro do nosso banco de dados, para a gente utilizar o TypeORM que tem essa proposta de um ORM para a gente usar numa pegada bem orientada a objeto, aí a parte de manipulação do banco de dados, abstraindo e não usando o banco de dados diretamente, escrevendo consultas SQL, por exemplo, né? E usando o banco de dados de uma forma mais independente de um banco específico em si, com o próprio ORM. E dentro aqui do index a gente definiu a nossa configuração para o banco de dados, né? Para conectar com o banco de dados. Na nossa home a gente iniciou a nossa conexão com o banco aqui, e aí depois a gente usou, tanto aqui para poder cadastrar, tanto para carregar e também para deletar dados aí dentro do nosso banco de dados. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, TypeORM com SQLite no React Native. Eu peço humildemente aqui que você coloque nos comentários se você curtiu, espero que sim, né? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e também compartilha, clica aqui no like. Enfim, a gente faz sempre com muito carinho esses vídeos trazendo essas possibilidades aí para aumentar o seu repertório de desenvolvedor e desenvolvedora, seja React Native ou qualquer outra tecnologia que a gente ensina por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, forte abraço para você, bons estudos e claro, a gente se vê em um próximo vídeo por aqui, tá? Ou lá dentro do Ignite, a gente se vê também, tá? Um forte abraço, até mais!